eu diria que numa escola, que deve ser uma escola pública de qualidade, democrática, inclusiva, a reprovação não tem espaço. Não deveria existir, mas existe. As pessoas vêm e perguntam, por que eu defendo a escola pública? Eu acho que esse tema da gestão democrática na escola é um tema que nós vamos ainda falar muito nesse canal. Mas se um coordenador realmente pensa sobre a sua escola, eu acho que o maior desafio dele hoje é promover um espaço de escuta. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Vocês estão vendo que eu tenho uma colega, uma amiga hoje, a Juliana. Ó, já tem gente dizendo boa noite aqui no chat. Eu vou lá olhar. Isso, agora eu botei o carão da gente melhor. Uhum. O carão, literalmente, né? Pandemia, cara. Mas é legal, eu acho que as pessoas todas querem ver a gente assim, de perto, não de longe, né? De pertinho. Eu, às vezes, fico tão na frente que daí eu tenho que, na hora que eu tô falando, pensar, vai um pouquinho mais para trás, Joyce, dá um espaço para as pessoas respirarem. Então, boa noite, gente querida. Patrick, Ângela, Cici, Nara. Já são 10 pessoas nos assistindo. Hoje a gente tem, de novo, uma live em dupla, né? Eu tinha feito algumas sozinha. E hoje estou com a Juliana. Beijo, Ângela. Saudade sempre. E a Juliana pode... o tema da nossa live hoje é por uma escola que sente, né? E na semana passada, uma pessoa que estava aqui na live, esqueci o nome dela, Isabel, acho que é, ela escreveu esse tema aí no final que a gente poderia conversar. E eu pensei logo na Juliana, em convidar ela para conversar junto. A Juliana, vocês sabem, já trabalhou lá na Dolfina, né? Então já me conhece, a gente já se conhece há bastante tempo. E a gente está aqui para falar sobre isso, né? Sobre a escola e o que na escola a gente tem, né? E como essa escola se constrói a partir desse sentir, né? E a Ju pode começar dizendo, né, o que está fazendo, porque saiu da Dolfina, a gente não sabe mais da vida dela. Meu Deus. Então, eu sou a Juliana, para quem está aí e não me conhece, né? Boa noite para todos. Eu sou a Juliana e eu sou uma pessoa que sente muito, quem me conhece sabe, né? Eu sinto tudo muito intensamente, assim. Então, desse meu sentir intensamente, a partir aí de umas demandas que eu percebi de alguns estudantes, de uma turma bem específica que eu tive, um dia eu fui para o Google e perguntei o que fazer com turmas difíceis. Eu sempre conto essa história para vocês verem que vocês são normais, assim, todo mundo faz essas pesquisas no Google, tá, gente? E aí, o Google me retornou a educação socioemocional. Isso faz 4 anos, né? Então, era bem no começo, assim, quando poucas pessoas falavam. E eu comecei a ler muita coisa, a pegar muito material sobre isso, aí atrás e tal. E comecei a fazer, então, cada vez mais práticas com as crianças, assim, né? E o que acontece? De lá para cá, por essa curiosidade, enfim, eu comecei a fazer algumas formações com professores, assim, para contar o que eu fazia com as crianças, né? E para poder também dizer, assim, de onde, para mim, parte esse processo da educação socioemocional que a gente vai conversar aí no caminho, né? Porque a educação socioemocional não é uma atividade que a gente vai lá e faz com as crianças, né? Eu sempre vou dizer que a educação socioemocional é parte da gente, né? E aí, hoje, eu comecei dizendo que eu sou uma pessoa que sente muito. Eu comecei dizendo que eu sou uma pessoa que sente muito porque eu me conheço. Tenho uma autoconsciência agora bem desenvolvida, né? Então, a gente vai sempre partir desse lugar.
E em virtude disso, então, comecei a fazer os cursos, né, as formações com professores, e hoje coordeno uma especialização em educação socioemocional, que começou agora em agosto, começamos no formato online, né, está sendo bem bacana, assim, bem legal. Já faço a propaganda aí. Quem quiser, entre em contato. Próxima edição em 2021, tá? Vai abrir. Olha só, é uma formação, então não é muito longa. Não, é uma pós de 2 anos, mas a gente vai abrir uma edição Uma em cima outra da turma. outra. Ah, sim, claro. A gente acredita que tem demanda. Na verdade, lá na sala de aula a gente sabe como tem, né? E como a gente precisa falar sobre isso. Então, a gente vai hoje conversar um pouquinho aí também do que a escola vem sentindo, né? Até pensando nesse nosso retorno para a escola um dia, que vai acontecer um dia, né? Quando estivermos seguros, todos nós. E a gente vai precisar falar bastante sobre isso, assim, desse acolhimento que a gente vai ter que fazer. Isso. Então, para começar a nossa conversa, a gente quer perguntar para vocês, né? O que hoje essa escola está sentindo, né? Escrevam aí, vocês que estão nos ouvindo, que estão na escola, quais são os sentimentos que estão hoje em vocês, né? A gente está longe da escola, mas só do prédio físico, né? A escola, ela está com a gente está levando a escola até a casa dos alunos, a gente está levando a escola para o meio virtual, a gente não está longe da escola. E quais são os sentimentos que estão aparecendo aí para vocês? A gente vai dar um minutinho aí, né, para todo mundo escrever, e aí a gente vai retomar. Enquanto isso, eu acho que tem recado para ti, Juliana. Pois é, eu estava lendo ali, Patrick, depois eu vou abrir teu perfil, tá, para ver. Foi aluno, Patrick? Gente, é tanto aluno já nessa vida, né? A Joyce sabe como é que é, né? A Joyce sabe, a Joyce que já tem tantos anos a mais, né? Mais, né? Tantos depois anos eu vou a olhar, mais. Tá, Patrick? Mas um beijo para ti de qualquer maneira. O Patrick está sempre aqui nas lives com a gente, é um querido. A gente sente falta quando ele não aparece, né? Ele aparece aqui nas lives, aparece lá na Dolfina, no Recreio também. É muito legal. Ó, saudade. O Diogo está dizendo físico. saudade. A gente lê. Deixa eu botar aqui no... Deixa eu aproveitar já em cima disso que o Diogo falou. Passei por uma situação esses dias. Encontrei uma aluna. E foi muito interessante, porque ela veio toda de querer protocolar, assim, com o cotovelo. Sinto muito, né? E aí falei para ela, olha, não sei o que vai ser de mim no retorno, porque se eu não puder abraçar os alunos, vai ser muito difícil. E é algo que a gente precisa pensar. Porque, claro, ali eu me passei, abracei, tudo foi isso, né? Álcool gel depois, aquela coisa, né? Mas, gente, esse contato físico, que é o que o Diogo coloca ali, a gente sente falta de abraçar, de apertar, de sentir aquela energia gostosa. E eu fico me perguntando, e nós, professores, somos tão criativos, né? A gente já viu aí um monte de coisa de plástico, disso, daquilo. A gente realmente vai ter que pensar. Esses dias eu falava com uma colega, e se a gente usasse capas de chuva ao contrário, assim, com a abertura para trás, e daí abraçasse, a gente vai ter que criar maneiras, né? Porque a gente vai sentir falta e a gente precisa. A gente sabe que esse contato físico, ele traz para nós hormônios que são hormônios da felicidade, e isso bate um pouquinho nessas sensações que a gente tem agora nessa época, assim, de dias bem para baixo. Não que a gente não tivesse antes, né? Porque antes a gente não notava, na verdade, era isso. Mas também bate aí um pouquinho nesse lugar, nessa falta desse afeto, desse sentir. Quem mais? Olha aqui, Ana Paula Lopes. Vamos botar aqui o dela. É, preocupação, com certeza, né? Eu lembro muito no início da pandemia, assim, que eu via pessoas completamente destemidas, assim, em relação ao que estava acontecendo, e eu me preocupava bastante com isso, porque é um momento de ter medo, né? Os psicólogos falam bastante sobre isso, a minha amiga Simone Steyer, que é psicóloga, fala bastante, que é um momento de ter medo, sim, que a gente tem que temer pela nossa vida, que a gente tem que estar preocupado, né? Só que é um preocupado no limite daquilo que a gente pode fazer para nos proteger. Então, a gente sabe que tem protocolos, a gente vai seguir os protocolos, vai ficar tudo bem, né? Mas é um momento de ter medo, sim, não dá. E também eu vejo que agora a gente vem isso no início da pandemia. E agora a gente vem num movimento, parece que tudo bem, né, Joyce? Que tá tudo bem, a gente já tá saindo, já tá isso, já tá aquilo.
Então, assim, também tem que ter um cuidado em relação a isso, porque não passou ainda, né? A gente está vivendo uma ilusão. Tu disse que as pessoas estavam destemidas no início, eu estou achando que as pessoas estão destemidas agora, né? Agora a gente vê. Eu acho que a gente retornou para uma fase de destemido, assim, né? A gente vê muitos comportamentos de risco, muitos. E eu vejo aqui, não sei se passa na casa de vocês, mas aqui na minha casa, pelo menos uma vez na semana, passa um carro de som da prefeitura dizendo: a pandemia é real. Veja só. Se eles precisam dizer isso, a pandemia é real, porque tem uma quantidade da nossa população que está achando que não é real, né? E isso é perigoso de uma forma grande, né? É um perigo, porque o perigo não é só para aquele que se põe em perigo, o perigo é para quem está no entorno, né? Não, as ações da gente, elas vão refletir nos outros. E é isso que coloca um pouquinho o lugar da escola, depois que a gente pensa nesse retorno como preocupante também, porque o que acontece? As crianças vão conviver tanto aquelas famílias que têm cuidados e que sabem que precisam ter, com aquelas que estiveram destemidas do início ao fim, digamos assim, né? Então, essa é uma questão que preocupa. Eu vi a palavrinha impotência ali. A palavrinha impotência pegou todo mundo, né? Porque o que acontece? Na verdade, a gente se julgava muito potente, né? Ao contrário da impotência, a gente achava que o mundo estava dominado, né? E eu lembro muito para mim no começo, eu falei assim, capaz, nós no auge da civilização, tecnologia, vai ver mesmo que o mundo vai parar por causa de um vírus, agora, nessa época. Eu pensava isso no começo. Tá, daqui a pouco, ok, a ficha caiu, mas por quê? Porque a gente tem uma ilusão de um controle, e na verdade o que pegou muito, assim, as pessoas, deixou as pessoas bastante, assim, angustiadas e frustradas, é exatamente essa ilusão que elas tinham de que controlavam a sua própria vida. Né? A gente tinha uma ilusão assim de que 2020 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, na verdade, a gente vê que não é bem assim, a gente não tem controle de nada. Assim. E eu tenho uma amiga, não sei se tu também tem essa amiga chamada Andréa Zimmer, ela já tinha me ensinado isso, que a gente não tem controle de nada. Mas eu tenho uma certa dificuldade para entender, assim, né, que eu não tenho controle. Eu continuo querendo ter controle dentro do descontrole, que é uma pandemia. Então, assim, e acredito que, como eu, muitas pessoas. Então, a gente precisa conseguir, assim, de uma certa forma, estabelecer isso, assim, de que, claro, a gente não vai viver ela louca também, assim, de, né? Não, a gente pode estabelecer coisas que sejam mínimas, mas a gente tem que parar de querer controlar o todo, e principalmente aquilo que não depende de mim. Hoje eu pensava sobre isso, assim, sobre a coisa do sentir da escola, né? A escola é um lugar de angústia, principalmente uma escola que não tem uma gestão democrática, né? Porque daí a gente quer fazer as coisas, a gente quer dar tal ideia, a gente quer fazer tal coisa e a gente está ali preso, né? E aí o que acontece? Eu pensei esse final de semana eu tenho uma frase do São Francisco que diz que a gente tem que ter sabedoria, na verdade, para aquilo que a gente não pode controlar. E eu acho que aí é que mora o negócio, assim, tu olhar e ver assim, isso eu tenho controle, isso eu não tenho controle. Então, acho que mora por aí isso aí, de querer controlar as coisas. A Andréa já te respondeu ali, controle só temos da TV. Isso aí, às vezes a gente perde ainda, né, André? Então, assim, fica completamente descontrolada, né? Mas eu queria falar um pouco dessa palavra impotência, né? E o controle que tu diz. A escola é um lugar de controle, né? É um lugar em que a gente trabalha baseado no controle geral de tudo, né? E quando a gente perde esse controle, aí, lógico, a gente vem para essa ideia da impotência. Mas eu acho que é preciso que a gente pense também, nós não somos impotentes para tudo, mesmo nesse momento, né? Nós temos muitas potências, a gente só tem que mudar o foco do nosso olhar. E isso era um problema na escola. Nós, como não tínhamos um grande problema, né? A gente estava estabilizado no normal, no comum, a gente achava que não tinha problemas ali. Né? A gente achava, e aí a gente vai seguindo, repetindo a história da escola, anos e anos e anos a fio, em cima de problemas que já se consolidaram como normais e a gente não achava mais que eram problemas. Aí a reprovação é um desses casos, né? A gente achava que é impossível aprovar todo mundo aprender e que realmente alguns tinham que ficar para trás e isso tudo bem. E agora a gente foi sacudido nesse ponto e em outros pontos, né, todos, a gente foi sacudido.
E aí que é o momento, eu não gosto de dizer que essa pandemia trouxe alguma coisa de bom, porque... Eu já me acostumei com essa ideia, porque para mim trouxe várias coisas boas, na verdade. Eu acho que a gente minimiza muito daí todas essas mortes que já tiveram. Não, com certeza. Então, eu poderia continuar na escola estabilizada onde estava se essas 200 mil pessoas aí quase não precisassem ter morrido. Né? Essas pessoas pelo mundo todo. Então, mas, ao mesmo tempo, o estar num lugar de desacomodação, né? Estar sem um lugar para se acomodar, né? Não é... antes a gente tinha, né? Sabia onde botar o ovo. E agora, de repente, a gente não tinha mais onde botar nosso ovo. E aí a gente ficou andando, e está até hoje, em alguns momentos, em algumas situações, procurando um lugar para a gente poder colocar nosso ovo. E eu acho que isso fez um bem, né, para a escola. Fez um bem para nós, como pessoas, fez um bem para todo mundo. O poder se repensar, né? E se a gente consegue ter isso sem ter tido nenhuma morte na família, então a gente é duplamente abençoado. É que a gente tem que olhar, na verdade, eu brinco muito com as crianças que a gente tem que olhar o que aconteceu no mundo como um F5, assim, um atualizar, né? E acho que quando a gente fala assim das coisas boas, a gente tem que olhar do macro para o micro. É claro que tem as mortes, mas a gente tem também questões de ambientais, enfim, que a gente possa olhar também para isso, porque como o planeta também nos trouxe aí um momento de regeneração, digamos assim, que o planeta estava precisando, né, num sentido macro daí falando. E eu fico pensando, né, Joyce, é claro que a Dolfina, a gente sabe o espaço que ocupa e a organização que tem, então eu acredito que vocês tenham conseguido, começou a pandemia, né, já tinha uma estrutura organizada, segue por aqui, né, tudo muito tranquilo. Mas para escolas que não têm isso, o que aconteceu? Foi uma muvuca doida, né? E essa muvuca, ela é bem importante, daí a gente vai falar da escola do sentir, porque antes eu e tu já conversávamos que a escola do sentir não é uma escola que tá todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo se abraça, todo mundo pensa positivo, joga para o universo, vai dar certo, abraça a árvore, cristais. Não, gente, não é isso. A escola que sente, ela é a escola que, assim, pegou, né? Essa coisa não estava organizada, pegou, deu muita briga, deu muita discussão, a casa fora de ordem, né? As pessoas precisando ter conversas difíceis. E eu acho que é isso que a gente precisa falar, assim, de uma escola que sente. Uma escola que sente é isso. Uma escola que sente é a escola que as pessoas vão sentar uma na frente da outra e poder dizer aquilo que precisa ser dito, né? Com maturidade, com responsabilidade, mas sabendo que não adianta botar lá embaixo do tapete, assim, porque uma hora dessa a gente tropeça no tapete, né? E daí cai todo mundo. Então, assim, o que eu vejo? Serviu para as escolas também para ficar muito claros os papéis, e inclusive para que a gente pudesse olhar e ver se precisa uma mudança nesse sentido de organização escolar, de gestão escolar, né? Porque foi um momento que precisou muito do coletivo. E aí a gente olhou e viu, tem coletivo, não tem coletivo, e agora, né? E aí eu vejo muito, assim, as equipes muito isoladas também, né? Quando, na verdade, foi só consequência de um trabalho anterior, assim, porque se tinha coletivo, a escola continuou tendo coletivo. E se não tinha, ficou bastante escancarado, assim. Então, a escola que sente é uma escola que se olha, né? Que tem consciência de si, dos seus dilemas e que tenta resolver. Isso mesmo. Então, quando a gente fala dessa escola que tem, né, essa possibilidade de que todo mundo possa se expressar, quando a gente fala em currículo socioemocional na escola, às vezes eu acho que algumas pessoas estão lendo errado. É isso, né? Elas estão lendo como isso que a Juliana falou. Então, currículo socioemocional, a gente vai ensinar todo mundo a ser bom. Né? Vai ter educação socioemocional na escola, a gente vai ensinar todo mundo a ser bom, a ser justo, a ser correto, a gente vai ensinar todo mundo, daí já está o erro aí, né? A gente não ensina as pessoas, mas as pessoas se constroem nos conflitos, nas conversas, no espaço que tem para dialogar. Então, ter um currículo, ter educação socioemocional no currículo não é preencher uma tabela de habilidades que tem que desenvolver, né? É muito mais que isso. Daí é isso, a Ju vai falar um pouquinho mais, né? Desse currículo socioemocional na escola.
a gente vem nessa caminhada, assim, né? A gente pensa que há 3 anos atrás a gente praticamente não falava sobre esse assunto. Então, ok, agora a gente já entendeu que é importante, né? No momento que a gente entende que é importante, que maneira que isso vai estar dentro da escola. E antes a gente já falava, assim, a questão de observar o contexto dessa escola. Se eu olho para a Dolfina, eu vejo que na Dolfina, por exemplo, a educação socioemocional, ela perpassa todo o currículo da Dolfina através da gestão democrática, porque é ali que a gente vai trabalhar a autogestão, é ali que a gente vai trabalhar a empatia, né? Eu falava para a Joyce a coisa de tu estar lá na Assembleia defendendo uma coisa que é tua, mas que daqui a pouco o teu colega fala uma outra coisa e tu te coloca no lugar dele. Eu lembro muito de uma história da Dolfina, adoro contar a história, né? Agora eu vou ter que lembrar dessa história. Tinha um banheiro que as pessoas que trabalhavam mais ali na área da cozinha e da limpeza usavam. E elas pediram uma cortina para o banheiro. E eu lembro, daqui a pouco a Andréa vai colocar que lembra da história lá nos comentários. E eu lembro, nós falamos, para que cortina para um banheiro? Cortina para um banheiro, né? Eu lembro assim que ficou, né, assim. E daqui a pouco alguém disse, vocês já olharam lá do segundo andar para o banheiro delas? E a gente assim, claro que não. A gente não tinha visão que elas tinham, porque elas usavam aquele banheiro. Então, pensa nessas questões assim, ó, que acaba perpassando tudo, porque tu vai ali, tu vai trabalhar a empatia se colocando no lugar do outro, tu vai trabalhar a liderança no momento que alguém diz assim, não, eu vou lá e eu vou defender essa nossa demanda, então. Também é um papel de liderança. Então, acaba que elas acabam se cruzando muito dentro daquilo que já é realizado dentro da escola. Então, o que eu vinha falando antes com a Joyce, assim, o que eu sinto falta agora? Eu sinto muita falta só de que isso esteja, de alguma maneira, registrado. E daí, como a Joyce disse, a gente não está falando de um registro para estar lá tal e tal e tal habilidade, para a gente marcar um xizinho se trabalhou ou não. Né? A gente quer um registro que seja feito exatamente a partir do que a escola já tem. Né? E se a escola não tem, daí mais ainda é hora de olhar. Né? Porque eu duvido, na verdade. Alguma coisa fragmentada, numa turma, em outra. Isso é que é bacana também. Olha para uma turma que faz, pede para aquela professora apresentar numa reunião, traz essa professora para falar como é que ela está fazendo. Isso vai semeando, a gente sabe como é que é a escola, o outro colega vê, já tem uma ideia em cima. Então, é nesse sentido, assim, de pensar que ela precisa estar dentro da escola, a educação... Não, e, claro, está lá na BNCC, está nas competências gerais, é óbvio, está documentado. Só que eu falava com a Joyce antes, né? Está documentado, só que o que acontece? A gente tem as competências gerais, a gente tem as habilidades depois que vieram de tudo isso, mas a gente não tem as habilidades da educação socioemocional. Então, eu acho que aí nos cria esse terreno fértil para que a gente possa pensar dentro de cada escola de que forma, quais serão as competências, quais serão as habilidades que essa escola, dentro desse contexto que vive, acho importante desenvolver. Então, acho que é por aí que mora esse lugar. Né? Não é uma coisa de só estar no currículo, não é uma coisa de só da boca para fora também, é uma coisa de realmente sentar e pensar. E uma coisa que eu acho bacana, assim, se a gente pensar ali, faixa etária 4, faixa etária 5, primeiro ano, né? Vamos pensar, trabalhar ali com habilidade de conhecer a si mesmo. A gente já faz isso, né? Então, daqui a pouco tem uma forma da gente organizar para que esse trabalho depois lá que é feito, faixa etária 4, faixa etária 5, primeiro ano, como é que acontece no segundo, né? No segundo, esse aluno já se conhece, ele não precisa se conhecer mais. E lá no nono, né? Como é que está essa identificação dele como adolescente? Como é que isso está sendo trabalhado? Dentro de que área do conhecimento está sendo trabalhado? Então, tem várias coisas que daria para a gente pensar em como organizar isso. Assim. E esse é o meu próximo passo, assim. Como curiosa da área, tenho na pós uma disciplina que é currículo escolar e educação socioemocional. Eu acho que por isso que estou pensando tanto sobre isso, assim, porque são diferentes maneiras, não tem... E eu gosto muito que a gente, quando pensa assim, não tem um jeito certo, né? É bem isso, é olhar para cada escola, olhar para cada realidade e poder pensar a partir daquilo que já é feito, que já está estruturado e desenvolver um pouquinho mais, daqui a pouco organizar, aprofundar ali no quarto, quinto ano, né? Lá no nono ter uma pegada diferente, porque a gente sabe que é uma outra dinâmica. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa ir pensando. Isso, e eu penso também que é da gestão a responsabilidade também, uma das responsabilidades da gestão é de puxar esses projetos, né? É de fazer essa escola também se enxergar e promover momentos, né, que a escola possa se enxergar. Né? Eu dificilmente acho
que é possível gerir mais uma escola, devido ao contexto que eu me encontro, sem gestão democrática. Eu acho que não. Acho que a gente... eu não saberia mais lidar com uma escola que não tem esse pensamento da gestão democrática. Porque isso não é uma coisa... Essa ação toda que se dá numa assembleia, que se dá numa conferência, não é uma coisa que a gente ensina uma vez. Né? E é isso que eu queria que a gente compreendesse. Assim. A educação socioemocional não é uma coisa possível de ser ensinada, aprendida, como uma habilidade, sei lá, de desenhar um círculo. Né? Eu ensino, eu aprendo a desenhar um círculo, então eu treino desenhar o círculo e eu vou sempre desenhar o círculo. Eu vou aprender, tá aprendido desenhar um círculo. E as competências socioemocionais, não. Porque dependendo, como tu disse, dependendo do estágio de desenvolvimento que a criança está, ela precisa de outras competências ou ela começa a questionar aquilo que ela já sabe, né? Porque ela vai se transformando. Quando tu fala conhecer a si mesmo, a gente adulto não sei se conhece, né? Completamente. Então vai passando um momento, vai passando outro, e nós vamos nos reconhecendo de novo, né? Agora, o que é preciso que haja espaço para isso. E uma escola que é extremamente voltada para o conteúdo, né? Para a regra, para a norma, para aquele tempo fechado, ela não tem tempo de se enxergar, de se olhar. E os alunos não têm tempo. Eu acho que nós temos o recreio compartilhado que nós fazemos, por exemplo, é um avanço imenso para que a gente possa se reconhecer e que os alunos compreendam e aprendam a se reconhecer a si, no outro, as relações todas. Né? E aí eu fico pensando o quanto a escola sempre tenta encaixotar as coisas, né? E cada vez mais a gente tem que entender que não é no caixote que a gente aprende. Eu digo que a gente aprende também no aleatório, né? A gente quer atingir uma coisa, mas a gente aprende outra. E aí, para cada criança, é um aprendizado diferente, né? Não se constitui igual o aprendizado. Então, não tem como a gente achar que é possível ter um currículo que não perpasse a escola inteira de educação socioemocional. Né? Então, a gente vai trabalhar com isso lá na faixa etária 5 e depois... Não, a gente tem que trabalhar com a necessidade que os alunos vão tendo, vão apresentando. Né? E nisso, né, Joyce, na necessidade entra essa questão que a Vanusa levantou ali, como é que a escola sente em meio à pandemia, né? Essa questão, eu lembro muito, assim, logo quando começou, se falava muito, a gente precisa ver como é que estão essas famílias, né? Como é que está a vida dessas famílias em primeiro lugar, né? Então, assim, para muito além de vai buscar folhinha, vai ser em tal plataforma, vai ser... Como é que eles estão, assim? Se tiveram alguma perda na família, né? Como é que esse momento de escuta das famílias, né? E, ao mesmo tempo, um momento de escuta dos professores também é bem importante. Porque o que acontece? A gente, quando voltar, se a gente voltar sem ter se ouvido, sem ter falado, vai ficar uma lacuna nessa relação. E para buscar essa lacuna depois no retorno, vai gerar bastante gasto de energia. E aí um gasto de energia que, se a gente tivesse mantido a relação, estabelecido momentos de contato, e fica a dica aí de aula pública, recreio online, como eu vejo em algumas escolas, a gente precisa sair desse lugar que escola é só conteúdo, é só cognitivo. E eu acho que exatamente porque essa sempre foi uma briga minha, eu migrei tanto para a coisa da educação socioemocional, porque eu acho que daí a gente consegue estabelecer que escola não é só isso. Se a criança voltar para uma escola que ela não tem mais vínculo, se o professor voltar para uma escola que ele não tem mais vínculo, a gente vai gerar um desgaste de energia muito grande na volta. Então, que a gente consiga, e eu lembro muito assim, tá, mas é só estabelecer vínculo, a gente, né, ouvia isso, o vínculo é o mais importante. Então, não é porque agora se começou aí uma questão de, por exemplo, aqui, né, de usar plataforma, de enviar atividade, não esqueçam do vínculo, né, não esqueçam de ouvir esse aluno, como é que ele está, o que ele está fazendo, o que ele está sentindo, né, então... Dicas bem pedagógicas, assim, né? Começa a aula perguntando, cada um diz como é que tá, gente, assim, olha,
eles querem falar, eles precisam falar, porque eles tinham esse espaço de fala, esse espaço de escuta na escola, que muitas vezes eles não têm em casa. Então, que a gente consiga dar esse espaço, priorizar esse espaço. O cognitivo se recupera, gente. E, assim, tenho observado um movimento interessante nas crianças. Esse período, por ter sido mais lento, digamos assim, desenvolvimento, então, cognitivo, como todos gostam tanto de pensar que cognitivo é só atividade escolar, para algumas crianças foi muito benéfico, tá? Porque algumas crianças precisavam desse tempo. Então, que a gente também consiga olhar para isso, com um olhar, assim, para alguns até foi bom, sabe? Dar esse tempo, daqui a pouco uma lacuna de desenvolvimento que buscou, né? Então, nesse sentido que a gente consiga pensar, vincular para equipes, como é que estão esses professores, né? Vincular professor com a escola, ter momento de escuta, reunião pedagógica, gente. Não dá para a gente se ver só na reunião pedagógica, tá? A gente precisa ter, assim, uns outros momentos, assim, em grupinho, pensar em alguma coisa. Já estou dando umas dicas aí. Desculpa aí, mas é que fica a dica, porque, né? A gente não quer só ver aquelas 20, 30, 40, 50 pessoas ali no Meet, na reunião pedagógica. A gente nem vê todas, a gente só vê 16. As outras escondidas a gente quer ver, sabe, assim, reúne em grupinhos, sabe? Faz um sorteio, daí naquela semana é aquele grupo, na outra semana é o outro, porque senão a gente não vai ter vínculo na volta, e daí vai ser bem complicado, vai ser muito pior enfrentar o retorno sem vínculo. Então fica a dica. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Quando a gente fala sobre como a gente está olhando para essas coisas agora e como a escola se sente, eu fico pensando também que, como eu disse no início, a gente estava muito tranquilo num lugar de conhecedor dessa escola, né? De conhecedor do que é aprender, do que é ensinar, dos tempos das pessoas. A gente dominava o campinho, né? E agora a gente perdeu esse. E aí a gente meio que está tentando colocar de volta aquilo que a gente tinha antes, mas não é, né? Não tem como botar de volta à distância aquilo que a gente tinha antes, do jeito que a gente tinha antes. A gente tem que buscar outras coisas, outras maneiras de fazer esse vínculo, outras conversas, né? E aí eu digo que, às vezes, os professores que têm grupos de WhatsApp, às vezes precisam conversar no privado com alguns alunos, né? Para ouvir esses alunos, mandar um áudio, né? Ouvir uma voz, uma foto, fazer um vídeo, para conversar com esses alunos e puxar esse vínculo de volta, né? E entender que a gente não tem nenhum controle sobre o que os alunos estão realmente aprendendo nesse momento. E aí a gente tem que entender que eles estão aprendendo, sim. Agora, não sabemos o quê, né? Porque a vida, o viver essa vida e esse tempo é um momento de aprendizagem, né? O tentar sobreviver, às vezes, eu acho que essas crianças estão aprendendo muito, né? Principalmente as nossas crianças de escola pública, aprendendo muito a tentar sobreviver nesse momento e fazendo coisas para tentar botar significado nessa vida, que é o que a gente faz o tempo todo, né? E isso a gente precisa também enxergar e também conversar com eles e também perguntar para eles, né? Não só se ele fez atividade ou não fez atividade ou não fez atividade, mas o que tu está fazendo então, querido? Me conta, né? Às vezes essa pergunta é tão... hoje eu estava assistindo o filme, tu viu o quê? Tu fez o quê? E aí a gente vai descobrir que algumas crianças estão trabalhando, né? Algumas crianças estão catando latinha, algumas crianças estão cuidando dos irmãos, para os pais poderem ir para trabalhar, e que muitos jovens perderam esse referencial, perderam até status econômico e não estão sabendo como fazer, né? E aí, às vezes, eles não estão entregando atividade, mas eles estão entregando o que, afinal de contas? E como é que a gente está perguntando isso? Como é que a gente está chegando? Porque a gente só se interessa por ele quando ele devolve ou não devolve a atividade, né? Se ele devolver a atividade, tudo bem, nós vamos pensar nele assim, ok, tu tá zerado na minha lista. Não devolver, né? Tu tá zerado na minha lista. Tem então não devolver do aluno. O que tem? Tem ali uma questão familiar, tem ali tanta coisa nesse não devolver, né? Não é só no devolver
no devolvido que eu tenho para ver, eu tenho no não devolvido para ver também, né? A câmera aberta, a câmera fechada, que dilema, né, gente? Vou dizer para vocês, assim, né? Tô eu aqui brigando com o meu cabelo, né? Porque para mim ele podia estar melhor. Pensem se vocês fossem adolescentes, né? 10 vezes pior. Gente, são nuances, assim, que a gente precisa conseguir pensar nesse momento, né? Que o adolescente não quer muitas vezes abrir a câmera mesmo e tá tudo bem, né? Assim, a gente consegue sobreviver, assim. Ô, Joyce, vamos aproveitar para dar umas dicas, assim, já que a gente falei antes que antes de querer fazer com os alunos, a gente precisa né, fazer com a gente primeiro. Quero dar umas dicas de podcast, de aplicativo, assim, para a gente aproveitar esse tempo também, para desenvolver a nossa autoconsciência, que para mim é a competência primordial para tudo, assim. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou conseguir ajudar o outro a descobrir quem ele é, a desenvolver suas potencialidades, que são tantas também, porque eu não sei nem quais são as minhas, né? Então, eu quero dar a dica de um podcast bem bacana, tá? Que se chama Autoconsciente. Eu já dei essa dica em alguns outros lugares, mas às vezes vale a pena. Ele tem no... Pode falar marca aqui, Joyce, porque tem uns que não pode, né? Pode falar tudo que tu quiser, que aqui é liberado. Aqui não tem patrocinador, não tem nada. E tem no Google também. Se vocês colocarem... boa pergunta. Se vocês colocarem autoconsciente no Google, vai aparecer, é da Regina Gianetti, é o nome da pessoa que faz, e ele tem... Vamos ver se eu acho isso. Vai falando aí, João, que eu tô catando aqui. Tá, vai depois tu faz um compilado para mim, tá? E aí eu queria também poder dizer que é o momento da gente silenciar um pouquinho as nossas, né? Pensar em aplicativos de meditação, tem um bem bacana que eu uso, que é os 5 minutos, que eu sempre indico, porque ele diz que 5 minutos de meditação por dia, se todos nós fizermos, podem salvar o mundo, né? Porque nós vamos conseguir dar umas respiradas antes de responder e-mails e WhatsApps ofensivos que recebemos às vezes, né? Não sei, professores, se se identificam. Estou colocando esse autoconsciente aqui nos comentários. Né? Então, que a gente consiga, assim, fazer esse momento de parada, né? De respirar, assim, dizer, vou responder depois. E a meditação é uma das coisas que me ajuda a não responder na hora. Às vezes falha ainda, né? Às vezes eu ainda respondo na hora, uma coisa meio atravessada, porque, né, eu sinto, né? Eu sou uma pessoa bem de verdade. E eu quero ir naquilo ali que a Léa falou. O que quer dizer o não devolver? Eu entendi outra pergunta quando eu li. O que quer dizer o não devolver? Quer dizer que eu não estou nem aí para a escola? Que o professor, é a primeira leitura que ele faz, né? Me esforço tanto, daí o fulano não devolve a atividade. Não é contra a gente, né? A gente não é o umbigo do mundo, assim, tem mais coisas acontecendo. E, inclusive, assim, a gente precisa pensar nessa organização da família, né? A gente sabe muito bem, né? Quem vive a realidade, né? O que acontece. Eu vim de uma família que eu fico me imaginando tendo aula online, pode esquecer, não ia rolar nunca, né? Então, assim, que a gente consiga fazer também essa leitura, assim. E até, né, Joyce, a gente, quando eu publiquei ali sobre a live, eu falei, o que sentem os pais, né? O que os pais estão sentindo agora? O que as famílias estão sentindo agora? Gente, não é nada fácil, assim, porque eles estão se deparando com uma coisa que eles nunca viveram, e a gente fica procurando no nosso cérebro coisas que a gente já viveu semelhante para poder gastar menos energia, e na verdade ninguém nunca viveu isso. Então os pais estão se deparando com, eu tenho que ajudar o meu filho com uma coisa que eu nunca vivi, e estão me exigindo uma coisa que eu não consigo ajudar o meu filho. Esse é um lugar de frustração bem complicado, então que a gente também consiga ouvir essa família que também vai estar bem ansiosa, bem frustrada, bem enraivecida, assim, durante esse período também, bem normal, assim, essas manifestações, que a gente consiga não refletir, né, que a gente consiga, né, saber que não é contra a gente, que é o momento que a gente está vivendo. Não é contra a gente, né? Essa frase eu falo todo dia, não é contra mim. A gente não é o umbigo do mundo. A escola não é o umbigo do mundo, né? Eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Isso não significa que a gente tem que desistir, são coisas totalmente diferentes. Não é que a gente tem que desistir daquela família, de propor coisas, de incentivar, mas esse pensamento, eu me esforço tanto e eles não estão nem aí, não adianta, não serve para nada, na verdade, não agrega,
né? Não, serve para me deixar pior só. Isso só agrega frustração para a gente, porque a gente pega para nós. Porque o que a gente está fazendo é o nosso trabalho. Né? Hoje, qual é o nosso trabalho? É alcançar esses alunos. Faz parte do nosso trabalho alcançá-los. Né? E não julgar, eu acho que tá aí, acho que é uma coisa que eu acho que a educação socioemocional tem que trazer para a gente. Né? Não julgar o outro a partir dos teus parâmetros. Né? Se eu faria isso para o meu filho, se eu me esforçaria pelo meu filho, os outros não estão fazendo porque são preguiçosos, porque são vagabundos, não se importam com as crianças, porque essa criança, coitadinha dessa criança que está nessa família horrorosa, a gente julga muito e, de uma certa forma, não faz muito sentido, porque a gente não tem muito o que fazer para transformar essa família dessa criança, né? A gente tem uma limitação. Né? Às vezes a gente até consegue fazer algumas coisas bem positivas, mas a gente tem uma limitação de ação em relação aos outros. E tem uma tendência a achar que se o outro não está fazendo aquilo que a gente quer, então o outro é mal, né? E a gente é o bem. E aí a gente usa a vida preta e branca, né? E a vida não é assim. Ela é bem estava te ouvindo diferente. falar e pensando. Primeira coisa que eu aprendi, a primeira regra que eu aprendi fazendo terapia é no momento que eu estou olhando demais para o outro, que eu não estou olhando para mim o suficiente, né? E isso tem a ver com autoconsciência também, né? Quando eu olho para o outro, aquilo no outro me incomoda tanto, peraí, tem alguma coisa errada aí, por que isso está me mobilizando tanto? Né? Hoje eu ainda publiquei um texto do Karnal que ele fala sobre cuidar do nosso jardim. A gente está olhando demais, achando o jardim do outro tão bonito, tão feio, estou cuidando do meu, tá cheio de erva daninha lá para me tirar também, né? Então, isso também, né? Eu olho muito para a família, coloco a família nesse lugar de julgar que não está fazendo o suficiente, mas às vezes eu fico só gastando energia, ao invés de pensar de que outra forma, como tu disse, eu podia chegar nessa família e a gente pode pensar junto. Eu acho que, principalmente ali na Dolfina, vejo assim, vocês têm um grupo tão capaz de pensar. E não é só a equipe, porque o que acontece lá é pulverizado, né? São mentes brilhantes em todos os lugares. Então, assim, é o colega que pode me dar uma ideia, né? Não precisa ser a coordenadora. Isso que eu adoro isso, assim, quando é pulverizado, assim. Eu vi uma pergunta ali da Ângela, que eu acho bem importante. O que os professores estão sentindo agora? A gente começou falando sobre isso, né? Eu acho importante, Ângela, eu vou frisar de novo, se estabelecer um espaço para os professores pensar sobre isso. Não precisa vir um psicólogo falar com os professores, né? A gente tem, assim, esse costume, né? De achar que vai falar sobre o que está sentindo, tem que trazer uma outra pessoa para falar sobre... Não, é falar entre a gente mesmo, assim, é fazer um momento de empatia, daqui a pouco de cada um poder dizer um dilema que está vivendo e o outro colega poder, né? Se tiver esse espaço, sugerir algo que pode ser feito. Dentro das nossas próprias escolas, os nossos colegas estão sofrendo com problemas que a gente não imagina. Então, a gente fica olhando longe, assim, como se o mundo estivesse sofrendo, como se o mundo... Mas, assim, os nossos colegas também estão sofrendo. Às vezes, as nossas equipes estão sofrendo. E a gente fica jogando, assim, para qualquer lugar, assim, na verdade, a gente pode mandar uma mensagem para aquele nosso colega lá da faixa etária 5, que é meu parceiro, lá, como é que tu tá, hein? Vamos falar só das atividades da semana. Como é que tu tá? Me conta como é que tá a tua vida. Eu quero te falar que eu também, hoje levei meu marido para fazer endoscopia, né? Então, assim, divide, compartilha, porque a nossa vida continuou, né? A gente não teve mais aquele momento lá da sala dos professores para cada um contar, e daí daqui a pouco a gente dizer, é verdade, tá contando, pois é, eu faria isso, né? Quem sabe, né? Então, acho que isso é bem importante, tá, Angela, que vocês estabeleçam esses espaços. Isso é uma dica para a gestão, tá? Estabeleçam esses espaços. Às vezes, os professores precisam que a gestão diga tal dia, tal horário, a gente vai fazer isso, né? Às vezes a gente precisa disso. Eu vi aqui uma... As equipes, Suzy, eu acredito muito nisso, tá? Que as equipes sofrem muito. Mas eu quero falar uma coisa, sofram junto com os professores. Mostrem para os professores que vocês sentem. Isso é muito importante. Os professores... Porque o que acontece? Às vezes a equipe quer se colocar num lugar de, né, imbatível, assim, né? Não estou dizendo que seja esse o caso. De força, né? Pode acontecer, né? Então, assim, ó, tá com vontade de chorar ali, chora, mostra que falha, mostra que erra, mostra que sente muito, mostra que às vezes se decepciona.
Isso também é importante, mostrar que a equipe sente também é bem importante. E aí, Isso aí. aqui Ser transparente é a melhor coisa, tá, Suzy? Porque daí ninguém pega a gente está sempre sendo a gente mesmo, daí, né? Não tem muito. É verdade. Mas, assim, aqui a Tatiane Guimarães está falando, essas dicotomias, quando eu falava antes do preto e do branco, né? Só nos atrapalham. Ouvir o outro liberta. Eu achei tão lindo isso, né? Até vou botar aqui. Ouvir o outro liberta. E sabe, Joyce, quando eu falo para o outro de algo que o outro faz que me incomoda, isso é uma coisa que eu venho trabalhando nos últimos dias, assim, para mim. E daí, quando eu trabalho para mim, eu gosto de falar para os outros, porque a gente é tudo meio parecidinho, ser humaninho, sabe? Aí, o que acontece? Quando eu digo para o outro o que o outro faz que me incomoda, assim, se me mobiliza, assim, ao ponto de, né, eu precisar falar, eu tô agindo com tanta compaixão com o outro. Sabe por quê? O outro não tem uma bola de cristal, gente, né? Então, se o outro faz algo que tá me incomodando, que eu tô sempre nesse lugar de julgamento, olha ali ele fazendo de novo, olha ele fazendo de novo. Eu vou ser justo com o outro também, se eu puder dizer para o outro, porque o outro talvez se coloque num lugar de crescimento e a gente cresce com o outro, né? Não, ninguém cresce sozinho, tá, gente? Sinto muito, assim, quem acha que cresce sozinho não rola. Se você com o outro mesmo, na relação, e principalmente, aprendi com a minha amiga Andréa Zimmer novamente, a gente cresce nas crises. E assim, ó, a gente está tendo muito crescimento nesse período, mesmo com todas essas questões que a gente, exatamente porque a gente está pensando, a gente está falando e a gente vai crescendo nesses momentos de agora. É verdade. E assim, quando eu coloquei aquilo de ouvir o outro liberta, e agora estou dizendo isso, a gente tem que dizer que está chateado, né? Às vezes eu digo também, puxa vida, às vezes eu estou chateada e não digo, né? Às vezes eu digo, puxa vida, estou chateada com isso. Me incomodou isso demais, sabe? E eu acho que a gente precisa dizer mesmo, isso está me incomodando. Porque dizer não significa também que o outro vai entender, né? Eu sempre digo assim, a gente é responsável pelo que diz, não pelo entendimento do outro. O entendimento do outro é do outro, né? E eu acho que aí talvez a gente precise dizer de novo, né? Dizer de uma outra maneira, ouvir o que o outro retorna para ver se entendeu aquilo que tu queria dizer, né? E fazer essa conversa, né? Na conversa que a gente cresce. E essa conversa aqui de hoje, né, está aí o pessoal da Dolfina trocando ideias aqui nos comentários, tu viu que lindo? Tá vendo? Então, discutindo a relação ali nos comentários, que legal. Deixa eu só falar uma coisa, Joyce, bem para que o pessoal busque, daqui a pouco, tá, a partir disso que a gente falou agora. Tem um conceito que é da comunicação não violenta, que ele traz muito disso que a gente falou agora, assim, da questão de dizer para o outro qual é a nossa necessidade. Perceber em mim o que eu sinto, eu estou sentindo raiva, isso está me incomodando, eu vou ter que dizer para o outro qual é a minha necessidade. Né? E quando eu digo para o outro, de preferência logo, para a gente não dizer da pior maneira. Viu? Né? A gente vai guardando, né, quando diz história. Não deixa acumular, fala logo, né? Não consegue dizer, manda o WhatsApp. O WhatsApp, às vezes, ele é bom para isso. Assim, né? As coisas que a gente não consegue dizer olho no olho, ali a gente consegue. Mas comuniquem as suas necessidades. Eu sinto isso e eu tenho necessidade disso. Então, isso é bem importante. Tem livro, tem PDF, tá no Google, Comunicação Não Violenta, é do Rosenberg, Marshall Rosenberg. Bem importante, bem bacana, até para trabalhar com as crianças também, em alguns aspectos. Hoje eu estava falando para a Ju antes, mais cedo, que eu participei de uma conversa sobre comunicação não violenta com um grupo de professores do Sergipe, e aí tinha uma pessoa especializada, né, para falar sobre comunicação não violenta, e eu, né, para falar sobre propostas, práticas. Sobre gestão não violenta. E aí eu fiquei pensando assim também, nesse momento, quando ele estava falando, eu gosto muito de participar disso, porque eu aprendo muito, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais aprende na reunião toda, sou eu, né? Que quando eu estou falando. Acho que a gente aprende muito quando está falando. Então, sempre agradeço vocês por estarem aqui me ouvindo e me perguntando e conversando comigo, porque é um momento de aprender. Mas, assim, às vezes a gente entende a gestão, né, como a gente falou antes, que uma gestão em que todo mundo sorri, né, em que todo mundo
parece ser amigo, em que ninguém não diz nada muito grave para ninguém. Não é uma gestão violenta, que a gente só faz violência gritando, berrando, xingando, né? Então a gente pode ser muito violento com um sorriso. A gente pode ter um sorriso na cara e estar sendo extremamente violento para a pessoa quando a gente impede a pessoa de falar, de se expor, de ter um espaço de fala. Né? Então, não é porque está todo mundo sorrindo e que todo mundo é amiguinho que aquela escola tem uma gestão não violenta, tem uma comunicação não violenta. Né? Porque no momento que tu não consegue dizer aquilo que tu está sentindo, porque não vai ser bem visto, ou porque tu vai ter problema, né? Eu acho muito difícil quando tu acha que tu vai ter problemas depois, né? Porque na hora quando a gente fala alguma coisa, podem ocorrer problemas, a outra pessoa pode ouvir de um outro jeito, e aí a gente vai continuar conversando para poder entender isso. Mas quando uma pessoa não fala, porque ela acha que ela pode ter problemas depois, né? Tipo perseguição e tudo mais, isso é muito sério. É muito, muito, muito sério. Então, não existe uma gestão em uma escola que possa se constituir quando as pessoas têm medo de falar. Né? Quando as pessoas têm medo do que pode acontecer com elas depois, quando elas emitem uma opinião. É por isso que eu acho que o exercício da Assembleia é tão valioso. Como é valioso esse exercício de Assembleia? Porque a Assembleia é um lugar neutro, assim, né? A gente aprende a conversar na Assembleia. A gente aprende a deixar aquilo. Então, foi falado na Assembleia, foi discutido, foi dado um fim, um encaminhamento e passou. Né? A gente não pode carregar aquilo para depois. Diferente de uma reunião de professores, né? Onde a gente se olha e dependendo do clima da escola, uma reunião de professores é difícil de alguém falar. Uma assembleia, quando bem construída, quando bem constituída, ela é um espaço de liberdade, de fala. Né? E é muito sério mesmo, né? Vou repetir aí para ninguém esquecer. Quando a gente tem medo do que pode acontecer com a gente quando a gente fala alguma coisa. Não só dos colegas, mas da gestão. Né? E a gestão emitir uma opinião para nós sobre aquilo que a gente falou. Porque, logicamente, né, vamos ser realistas, toda vez que eu emito uma opinião, todo mundo que está em volta tem pensamento sobre a minha opinião e tem um julgamento de mim. Né? Isso é normal, isso não tem como apagar, isso é assim. Né? E as pessoas podem pensar boas coisas, coisas ruins, ou podem pensar, ai, que bobagem que ela está falando agora. Mas isso não significa que depois a pessoa vai continuar me perseguindo por aquilo que eu falei, entendeu? Então é muito diferente. E aí o exercício Até porque o mundo não é sobre mim, né? É, isso mesmo. Por isso que o exercício da Assembleia é tão valioso. Então, fica a dica, né, para vocês. A educação socioemocional, uma escola que sente, precisa passar pela participação democrática livre, pela liberdade de expressão, pelo direito de fala, pelo espaço de fala. Eu falo muito sobre espaço de fala, né? Porque a gente abre um espaço de fala e não é todo mundo que fala. Daí a gente diz assim, ai, não foi todo mundo que falou. Puxa vida, estar num espaço de fala, ouvir o que os outros falaram, é a mesma coisa, então não precisa todo mundo falar. Eu aprendo também quando eu escuto e quando eu estou num espaço. Daí daqui a pouco passam uns dias, algumas assembleias, a gente vê alguém dando uma opinião que nunca deu opinião nenhuma, mas de certo tem muita coisa dentro de si que teve espaço de fala, né? Para poder se colocar sem medo, que ninguém vai rir, que ninguém vai... Isso é muito, muito, muito importante. E daí eu me pergunto assim, quem não tinha isso antes da pandemia, agora no virtual não consegue criar, né? Não consegue criar isso. Então isso é um pensamento para a gente ter também. O que faltou na nossa escola? O que estava faltando lá na escola presencial que eu senti falta agora? Agora, quando eu estou no virtual. Porque no momento em que nós voltarmos, nós vamos ter que construir esse relacionamento sobre essas novas bases, né? Esse novo pensamento que a gente teve. Então, chegar nesse momento e entender isso, e
e fazer essa reflexão do que estava faltando lá atrás. E isso todo mundo tem que fazer, inclusive nós da Dolfina, né? Não é porque a nossa escola tem uma caminhada avançada em relação aos outros que a gente é perfeito. Não, nós não somos perfeitos. A gente tem uma caminhada para dar ainda, muita caminhada para dar ainda. E então nós também temos que pensar o que estava faltando lá, né? O que nós podemos fazer melhor ainda para que as pessoas continuem se sentindo seguras para falar. E, nossa, nós já estamos com 55 minutos de live, Juliana. Tu quer fazer uma consideração final aí? Que falantes que nós estamos. Sabe que esse lugar de fala, Joyce, eu aprendi muito a ter na Dolfina e acho interessante que não foi lá que eu exercitei ele. Eu aprendi a ter esse lugar, assim, e me posicionar, porque eu era muito... Identifiquem-se, aquela professora que o problema estava lá, eu virava as costas e falava para minha colega ali, tu viu só o que está acontecendo lá? Em vez de falar lá o que está acontecendo, né? Tudo bem, né? Maturidade profissional, né? A gente aprende. Então, eu aprendi a ter esse lugar de fala na Dolfina, mas eu vejo que eu preciso... Lá eu não sentia tanta necessidade dele. Então, eu vejo que me constituiu para que eu possa exercer ele em outros lugares. Isso é bem importante, assim. Quando a escola constitui a gente. Esses dias eu coloquei algo ainda num comentário para alguém, assim, a escola cria o profissional, né? A escola pare praticamente um profissional. Então, olha o compromisso, né, que se tem numa escola, assim, que tipo de profissional nós estamos parindo. Então, que a gente consiga parir profissionais que sentem raiva, sim, que às vezes vão brigar com a diretora, né, que vão dizer, às vezes as palavras não vão ser tão bonitas, mas que a gente entenda que se a gente sentar né, você para conversar, a gente pode dizer tudo que a gente precisa dizer uma para outra, e que depois está tudo bem, porque a gente vai ter conversado, né, que eu não vou dizer para outra, eu vou dizer para você, e que a gente entenda exatamente isso que a Joyce trouxe, que a educação socioemocional não é trabalhar com as emoções lá na sala de aula, alegria, raiva, tristeza, nojo, medo, parte sim de um projeto de equipe, parte sim de um projeto de gestão e precisa perpassar toda a escola e a gente precisa sentir. A gente termina com isso, tá? A gente tem que sentir, tem que ser gente de verdade mesmo, que sente tudo isso, que passa sufoco, que precisa de ajuda, que precisa se acalmar, tomar chá de camomila e comer bergamota no sol de vez em quando para esquecer os problemas. Tá? É isso. Veja bem. Ai, olha aí, a Isabel tá aí, chegou agora. Que pena que só voltou agora, mas está tudo gravado, né? Fica tudo gravado. Essa maravilha da tecnologia que a gente tem. Isabel, você pode procurar depois, então, essa live aí. Vou publicar também no Instagram. Vocês também vão poder achar por lá. Agradeço, queridas, por estarem aqui. Agradeço a Juliana por estar aqui comigo, batendo papo. Agradeço a todos vocês. São 31 pessoas, né? É bastante gente. Tem uma coleguinha minha, ó. Viu? Tem uma coleguinha minha ali, ó. Viu? Tem bastante gente para estar presa no nosso... Beijo, Michele. Tanto tempo, né? E eu queria saber também, vocês podem colocar aí, eu sempre peço no final, que vocês coloquem sugestões para as próximas lives, porque toda terça tem, ainda não esgotou meu assunto, mas eu gostaria que vocês sugerissem algumas coisas, né? O que mais a gente pode conversar dentro deste tema, dentro de outro tema. A gente já falou duas lives só seguidas sobre avaliação, né? Quem quer conversar com isso também pode seguir. Ô, Joyce, eu acho, olha, eu estou lendo aquela fala ali da Suzy, eu acho que tem que falar sobre como criar uma equipe em que as pessoas não tenham medo de falar e se posicionar, tá? Acho que ali tem eu acho que tem caldo para isso aí, tá? Simone foi também. Beijo. Muita gente tem medo de falar, apesar de não termos uma postura rude. Mas aí acho que a gente tem que pensar, eu acho que isso é um ótimo tema mesmo. A gente tem que pensar, como eu falei antes, às vezes não é intencional, mas a gente consegue oprimir com um sorriso. A gente oprime, nem sabe por quê, nem sabe como, mas a gente oprime às vezes as pessoas. Ironia, né? E sarcasmo
são duas coisas. Leiam sobre isso, quanto afetam as relações, assim, às vezes. Esses dias ainda aconteceu uma situação que eu vi, assim, a pessoa fez uma pergunta e daí alguém disse, são 5h tanto da tarde, o que vocês vão fazer hoje de noite? Vamos parar de falar de trabalho. Ah, gente, isso acaba com a relação, acaba com o diálogo, entendeu? A pessoa está se colocando, a pessoa está buscando um lugar para poder falar e o outro vem assim e não dá. Olha, a gente continua dando dicas, vamos parar. Pois é. E às vezes a gente não tem, né? Não sabe o que dizer. E se a gente não sabe o que dizer, a gente não tem resposta, a gente não tem, né? A gente tem que perguntar, preciso pensar um pouquinho mais nessa pergunta que tu me fez. Né? Eu não tenho resposta para ela. Isso é uma boa dica também. Isso eu estava lendo esses dias. Quando assim, o conflito está pegando fogo, eu usei semana passada esse artifício, tá? A gente diz assim, ó, eu acho que agora eu não estou preparada para continuar essa conversa. A gente vai ter que conversar num outro momento, eu vou pensar um pouquinho melhor, a gente volta a conversar. Adorei isso, já me serviu. Eu me lembro, eu estava conversando no outro dia, quando eu estava falando sobre essa comunicação não violenta, que eu disse que, às vezes, a gente tem que dizer, ó, agora tu te senta aí, para um aluno, por exemplo, que está todo descabelado porque brigou, os dois estão todos desmazelados, tu não tem como falar com essas crianças, né? Tu tem que dizer, ó, senta tu aqui, tu ali, e nós vamos sair daqui também, porque a gente precisa tomar um café. Né? Depois que eu tomar um café, respirar um pouco, eu vou olhar isso por outro ângulo. Né? Então, eu acho que esse é um tema muito bom. Tema que a Suzy, né, botou aqui. E vamos ver a semana que vem. Vamos ver durante essa semana como é que eu organizo isso aí na minha cabeça. E passo para vocês durante a semana, né, o card da live, vamos ver quem é que eu vou chamar para conversar sobre isso. Quem sabe a Andréia, né? Quem sabe a Andréia. Então, gente, um abraço para vocês, muito obrigado por hoje, obrigado, Juliana, e tchauzinho. Beijo, beijo. Desligar isso aqui. Foi muito bom estar aqui.